Olá pessoal, estou de volta, tá certo? Nessa videoaula eu quero solucionar para vocês a questão 3, ok? Que é semelhante à questão 2, mas o que diferencia as duas é que na questão 2 nós estávamos aquecendo um bloco de gelo até ele se transformar em água, ou seja, a passagem do estado sólido para o estado líquido. Já nesse exemplo aqui nós vamos ver que nós vamos resfriar, tá certo? Uma massa de vapor de água até ele se transformar em água no estado líquido, ok? Então, a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, vamos resfriar, ou seja, essa substância, esse corpo, ele irá perder calor, tá ok? Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: temos 60 gramas de vapor de água a 125 graus Celsius. Que quantidade de calor deve ser perdida até o sistema se formar por 60 gramas de água líquida a 80 graus Celsius. Sabe-se que o vapor de água se condensa a 100 graus Celsius. Se condensa a 100 graus Celsius, quer dizer que o vapor d'água vai passar do estado gasoso para o estado líquido, tá certo? A 100 graus Celsius. Com o calor de condensação, calor latente de condensação, tá certo? Igual a menos 540 calorias por grama. Por que negativo? Porque nesse momento ele está perdendo calor, tá certo? Por isso que esse valor é negativo. O calor específico do vapor da água 0,48, o calor específico da água 1, tá certo? São 3 fases, tá certo? A primeira fase nós vamos resfriar o vapor de água até atingir 100 graus Celsius, que é o ponto de condensação. No ponto de condensação, vai haver a transformação do seu estado físico, do gasoso para o líquido. Então, vamos aplicar aí o calor latente e depois continuaremos esfriando a água, que está a 100 graus, até atingir a temperatura de 80. Então, são 3 fases, tá certo? Está dividido aqui e vamos à primeira. Resfriamento do vapor de água. Então, eu vou resfriar o vapor que está a 125 graus Celsius até 100 graus Celsius, que é o ponto de condensação. Nesse momento, haverá uma variação de temperatura, concorda? Porém, não haverá mudança do seu estado físico. Continua sendo ainda vapor de água, ok? Então, o calor aplicado é o calor sensível. Aqui você obtém através dessa fórmula aqui, ó, o quimacete, certo? A quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá certo? Então, vamos lá. A quantidade de calor vai ser igual a massa 60 gramas, vezes o calor específico do vapor de água, que é 0,48, vezes a variação de temperatura. Ó, temperatura inicial do vapor d'água é 125 graus. E ele vai ser resfriado até atingir 100 graus. Então, temperatura final menos inicial. A final é 100 e a inicial é 125. Então, 100 menos 125 menos 125. Então, a variação é menos 125 graus, ou seja, vai perder calor, né? Tá ok? Então, a variação é negativa. Então, a quantidade de calor aqui, ó, quando você faz essa multiplicação, você vai achar menos 720 calorias. Isso significa o quê? Isso significa que, durante essa fase, essa massa de 60 gramas, tá certo? De vapor de água, ela irá perder, tá certo? 720 calorias. Na segunda fase, no segundo momento de condensação do vapor de água, é justamente quando vai ter a transformação do estado de vapor, tá certo? Do estado gasoso, né? Que o vapor de água, para o estado líquido. A água no estado líquido, tá certo? Então, nesse momento que há uma transformação do seu estado físico, tá certo? Sem que haja variação de temperatura. A temperatura vai se manter constante, ou seja, 100 graus. Então, nesse momento é aplicado o calor latente, tá certo? Que é obtido através dessa fórmula, que é igual a massa vezes L, que é o calor latente. Nesse caso aqui, ó, o calor latente de condensação, menos 540. Então, substituindo, eu tenho aqui, ó, a massa que é 60 vezes o calor latente de condensação, menos 540. Quando eu faço essa multiplicação aqui, eu vou encontrar menos 32.000
33.400 calorias. Ok? Deixa eu consertar aqui. Calorias. Então, ó, quer dizer que nesse momento, nesse instante, é necessário, se faz necessário, tá certo? Que esse vapor de água ele perca 32.400 calorias para se transformar do seu estado gasoso para o estado líquido, ok? Transformando tudo em água no estado líquido. Agora essa água que se encontra a 100 graus Celsius, ela vai ainda continuar sendo resfriada até chegar a 80 graus Celsius. Então aqui, ó, resfriamento da água líquida, ou seja, no estado líquido. Então, a água ela vai sofrer uma variação de temperatura. Ela vai sair de 100 graus para chegar em 80. Então, é uma variação de temperatura. Porém, o seu estado físico não vai ter alteração, não vai ter mudança do seu estado físico. Vai continuar sendo líquido, tá certo? Então, aqui, ó, aplica-se mais uma vez o calor sensível, o que macete. A massa vezes o calor específico agora da água vezes ΔT. Então, nós temos aqui, ó, a massa que é 60 vezes o calor específico da água, porque o resfriamento aqui é da água, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Ó. A temperatura inicial é 100 e a final, a que nós queremos que ela chegue, é 80. Então, a temperatura final menos inicial. 80 menos 100, menos 20. Então, essa variação aqui ela é negativa, tá certo? Menos 20 graus. Quando eu multiplico isso aqui, ó, 2 vezes 6, 12. Vezes 1 é 12 e acrescenta esses dois zeros, né? Como aqui, ó, multiplicação mais com menos é menos, então fica menos 1.200 calorias. Então, nesse processo aqui de resfriamento da água no estado líquido, tá certo? São necessários que esse corpo de 60 gramas agora, ela perca, tá certo? 1.200 calorias, tá certo? Para que a sua temperatura saia de 100 e agora atinja 80 graus Celsius. Mas a pergunta é o seguinte: que quantidade de calor deve ser perdida até que o sistema, tá certo, se forme por 60 gramas de água líquida a 80 graus Celsius? Então, qual é a quantidade total, tá certo, de calor que o processo vai perder, que o sistema vai perder durante todo esse processo? Então, é a soma de tudo, né? Então, você vai juntar, ó. Aqui perdeu 720 mais 32.400 mais 1.200 calorias. Então, a quantidade total aqui perdida é a soma desses três valores, ó. Tá certo? Eu tenho aqui menos 720 menos, tá certo? Porque essa quantidade aqui, ó, se eu for fazer assim, mais, quanto perdeu aqui? 32 menos 32.400 mais, quanto foi que perdeu aqui? Menos 1.200. Então, é claro que mais com menos fica menos, mais com menos fica menos. Então, fica tudo negativo, junta tudo e repete o sinal, tá certo? Nossa quantidade total aqui, ela vai ser igual a 34.320 calorias, menos 34.320 calorias. Ok? Deixa eu só conferir aqui. 34.320 calorias. Isso. Então, ó. Durante todo esse processo, o vapor de água que se encontrava a 120 graus Celsius, para que ele se transforme em água no estado líquido e essa temperatura seja de 80 graus, durante todo o processo ele irá ceder calor, tá certo? Numa quantidade de 34.320 calorias, ok? Aí nas alternativas, a alternativa correta é a alternativa C, tá certo?
tem que perder 34.320 calorias. Então, a alternativa correta, letra C.